Rio de Janeiro confirma para 21 de março a cerimônia de repatriação de valores desviados em esquema de corrupção liderado por Sérgio Cabral. O evento de entrega dos 270 milhões de reais recuperados pela Lava Jato terá a presença do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Pois é impressionante isso, né? Mas foi uma jogada importante do governador Pezão, que pediu que o recurso repatriado voltasse para o Rio. O Procurador-Geral da República concordou com isso e vão fazer essa solenidade. Esperamos que agora o recurso repatriado não seja desviado de novo, né? E lembrar que o Pezão é partícipe do esquema, né? O Pezão, o nosso ouvinte tem que lembrar, foi vice-governador de Sérgio Cabral. Depois foi candidato apoiado por Sérgio Cabral. Nós vamos devolver o dinheiro pro bandido. Só que é o bandidinho e o bandidão tá devolvendo pro bandidinho. É isso. Vocês tenham consciência. O sujeito é vice-governador e não sabia de nada. Vocês imaginam que 270 milhões de reais por ele... Não foi só isso, ele desviou muito mais. Mas vamos pegar os 270. Foi desviado só por uma pessoa? Só pela assinatura do governador? O vice não sabia? Os secretários não sabiam? O tesoureiro, quem deu autorização. Em suma, você tem uma estrutura de comando da corrupção. Será que só o governador é corrupto no Rio de Janeiro? O vice nada sabia, o secretário da pasta em que o dinheiro foi desviado. E por que volta para o Rio se a origem pode não ser necessariamente um ato de ofício, vamos chamar assim, do governador, que em relação ao Estado pode ser uma empresa estatal, a empresa que pagou a propina ao Sérgio Cabral pode ter retirado aquela propina que ele transferiu ao Cabral de um ato do governo federal. Em suma, é um escândalo isso, é um escândalo. E o pior, com a participação do Procurador-Geral da República. Vejo, ele está sancionando o escândalo. Esse país é um circo, nós não podemos aceitar isso passivamente. Isso aqui é ridículo, nós não somos idiotas. A grande questão é que pensam que o povo brasileiro é idiota. Ex-presidente Lula está cada vez mais convicto em se candidatar ao Palácio do Planalto em 2018. O PT corre para lançar o político como pré-candidato antes do depoimento dele ao juiz Sérgio Moro em 3 de maio. Ele pode correr o que ele quiser, mas ele tem que terminar na cadeia, se tiver justiça no Brasil. No fim de semana, uma das revistas semanais mostrou outra vez a planilha do amigo, grande amigo de fé, meu irmão camarada, o Lula. Nós já sabemos disso, não é possível, e ele está fazendo todo esse jogo, ele é um psicopata, não tem problema ele fazer esse jogo. O duro são os que eu apoio. O PCdoB é um partido criminoso, então quando ele foi conversar, o PCdoB é nada, entre o PCdoB e nada é melhor o nada. Tudo bem, agora tem artista, eu gosto dos artistas, porque no Brasil artista é intelectual, é só no Brasil que artista é intelectual. Ele fazer todo esse jogo não tem problema, o duro é a lentidão da justiça depois de apresentar ao Brasil o maior esquema de corrupção da história da humanidade. E ele continua circulando livremente. E a estratégia dele é dizer que está sendo perseguido pela justiça. E se não for candidato, não é porque ele não quer, mas porque não estão deixando ele sair candidato em 2018 por uma perseguição da justiça. Aí vem todo um lero-lero e tal. Essa é uma questão central. A justiça tende a agir rápido, né? E está demorando muito em relação ao Lula. Lembrando que nessa semana, nós teremos a comemoração de 1 ano do Bessias. 1 ano do Bessias. Lembra-se o Bessias? A semi-analfabeta presidente da República enviou um funcionário, ela nem sabia falar Messias, aqui, no dia 15 de março. 1 ano. 1 ano dessa história. E no dia seguinte, o criminoso de São Bernardo virou chefe da Casa Civil, né? Então isso vai passando muito rápido, mas a justiça no Brasil não anda. Agora, se é pro seu Zezinho que roubou um shampoo, aí ele já estava na cadeia. Pois é, o ex-presidente Lula está nessa ladainha de ser candidato. Na verdade, eu acho que ele não tem convicção alguma de que será candidato, porque a rejeição dele chega a 49% em algumas pesquisas, o que praticamente inviabiliza a sua eleição. Ele pode liderar no primeiro turno, porque é muito conhecido, porque ainda há alguns remanescentes ali do petismo, mas num segundo turno ele é um candidato muito pouco viável, dada essa rejeição enorme que ele tem. Isso se ele puder ser candidato
candidato, se não tiver ainda sido condenado em segunda instância. Ele veio até querer falar de história, o professor Vila deve ter ficado arrepiado, que ele falou que tem um queremismo em relação a ele. Enfim, é um queremismo só do PT, né? Não vai além das hostes petistas, e ele quer agora também ser presidente do partido para ter o controle geral. A verdade é que o PT ficou muito restrito à figura do Lula, e isso explica em boa parte o fato de ter sido dizimado do resto do país, né?